Cara, esses são os meus 4 indicadores favoritos para day trade atualmente: difusor de fluxo, stop ATR, canal de Donchian e indicador Pulsar. E hoje eu vou te mostrar as melhores configurações que eu encontrei para cada um, como eu uso eles de forma objetiva no mini índice e no mini dólar, e principalmente qual é o papel de cada indicador dentro de uma estratégia completa. Então, se você quer parar de ficar perdido no meio de 20 indicadores no gráfico e começar a operar com critério, com clareza e consistência, essa aula é para você. Vem comigo, cara. Primeiro indicador: difusor de fluxo. Cara, disparado, esse é o melhor indicador de apoio que eu já utilizei na minha vida. E eu encontrei uma configuração que é sensacional, principalmente para day trade em mini índice. Mas para você entender a raiz desse indicador, é o seguinte: o difusor de fluxo foi criado pelo analista brasileiro André Moraes. E basicamente esse indicador é uma evolução do MACD, só que com uma diferença muito importante. O MACD tradicional usa apenas 2 médias móveis para medir o momento. Agora, o difusor de fluxo usa 3 camadas de tendência, ou seja, ele analisa o curto prazo com uma média mais curta, o médio prazo com uma média intermediária e o longo prazo com uma média mais longa. Tudo isso ao mesmo tempo. E isso, cara, muda completamente a leitura do mercado, porque quando você tem essas 3 forças alinhadas, significa que o fluxo de compradores ou vendedores realmente está dominando o mercado. E como eu utilizo esse indicador há muitos anos, eu encontrei uma configuração sensacional, principalmente para day trade em mini índice. É a configuração que eu vou te mostrar agora. Quando você inserir um indicador de fluxo no seu Profit Chart, ele vai vir desta forma aqui. E aí tudo que você tem que fazer é o seguinte: clica primeiro aqui, olha, em difusor, bem aqui na frente, ó, clica 2 vezes. Na média longa você vai colocar 305 períodos, na média curta você vai colocar 144 períodos, e eu gosto de colocar a cor verde nessa linha. Clique em OK, e agora eu vou clicar 2 vezes no DF-. Aqui no DF-, cara, eu coloco o período 72, mantenho o tipo exponencial, coloco aqui, olha, um deslocamento D1, na aparência eu coloco a cor vermelha. Clique em OK. Para finalizar, eu clico 2 vezes em DF+, venho aqui, olha, e mudo para 305, tipo exponencial com deslocamento D1, na aparência eu coloco a cor amarela. E pronto, cara, essa é a melhor configuração que eu já encontrei para o difusor de fluxo no mini índice. A leitura é muito simples. Se eu chego no mercado e observo que o difusor de fluxo está dessa maneira aqui, olha, linha verde abaixo da linha vermelha abaixo da linha amarela, eu já considero então que eu tenho uma direção de baixa, uma tendência de baixa. É mais fácil para o preço continuar caindo do que passar a subir. Agora, a partir do momento em que o difusor de fluxo faz isso daqui, olha, ele cruza todas as linhas para cima e ficam com as 3 linhas cruzadas para cima, como é o caso aqui. Perceba, nós temos a linha verde acima da linha vermelha, a linha vermelha acima da linha amarela. Quando eu encontro o difusor de fluxo dessa maneira, eu passo a acreditar em uma movimentação de alta, passo a acreditar em uma tendência de alta, como você pode ver aqui, olha. O preço tem mais chances de continuar subindo do que de passar a cair. Esse é o dia 2 de março, né? Vamos dar uma olhada no próximo pregão, dia 3 de março. Olha só, chegamos no gráfico, percebemos que o difusor de fluxo está com as 3 médias cruzadas para baixo naquela sequência que eu acabei de mostrar a você. Nesse caso, então, eu vou estar acreditando dentro da minha estratégia somente nas operações de venda. Se eu tiver algum sinal de compra, eu não vou comprar, eu vou apenas acreditar na venda. Agora, a partir do momento em que o difusor de fluxo muda a direção dele dessa forma que, olha, as médias ficam cruzadas para cima, naquela sequência que eu mostrei para você, olha, as 3 médias cruzadas para cima, a partir desse momento eu vou acreditar somente na direção de alta, somente na tendência de alta. Se tiver algum sinal de venda aqui na situação, dentro da minha estratégia, eu vou ignorar. Se você consegue encontrar vários bons exemplos disso no gráfico, tá, cara? Como eu disse, esse para mim é o melhor indicador de apoio que eu já encontrei. É claro que esse indicador não é perfeito, né? Por exemplo, aqui, o difusor de fluxo demonstrou pra gente tendência de alta e o preço de fato seguiu na direção de alta. Só que assim como todos os indicadores, né, o difusor de fluxo também é atrasado. Então a tendência aqui, olha, deixou de ser de alta, só que o difusor de fluxo só foi demonstrar isso pra gente aqui na frente, olha, somente aqui, porque a média verde cruzou para baixo da média vermelha. Então aqui nós já não tínhamos mais tendência de alta. Porém, durante todo esse período aqui, olha, daria para você estar fazendo, muito provavelmente, as operações dentro da sua estratégia. Volta aqui, olha, no mini índice, principalmente no tempo gráfico de 1 minuto, e você vai ver várias situações como essa aqui. Olha só, difusor de fluxo demonstrando pra gente tendência de baixa, o preço caiu bastante, né, olha. A partir daqui desse ponto, olha, difusor de fluxo passou a demonstrar pra gente tendência de alta. Então a partir daqui, olha, mais ou menos nessa região, passamos a ter tendência de alta pelo difusor de fluxo
e olha o difusor de fluxo subindo novamente em tendência de alta. É por isso que, na minha visão, até hoje esse foi o melhor indicador de apoio que eu já encontrei. Dá para você criar uma excelente estratégia utilizando esse indicador, beleza? Só uma observação, tá? Esse indicador nessa configuração funciona melhor no tempo gráfico de 1 minuto no mini índice. Vamos agora ao próximo indicador. Segundo indicador, Stop ETR. Cara, esse indicador foi criado por Welles Wilder, a mesma pessoa que criou indicadores famosos como o IFR, o ADX, o Parabolic SAR, ou seja, o cara é um gênio. E o Stop ETR é um indicador criado para ser um stop móvel. Ele calcula o stop com base na volatilidade do mercado. Então acontece o seguinte, se o mercado está mais volátil, o stop aumenta. Agora, se o mercado está mais calmo, o stop diminui. Ou seja, o stop passa a se adaptar ao comportamento do mercado. E é por isso que esse indicador ficou muito popular em estratégias seguidoras de tendência. Então, como eu disse, esse indicador foi criado para ser um stop móvel. Mas como aqui é fugindo do convencional, eu sempre utilizei esse indicador como suporte e resistência nas minhas estratégias, cara. Como ponto de entrada, exatamente. E existem várias configurações diferentes para fazermos isso. Então vejam só, cara, esse é o mini dólar no gráfico D4R e essa é a configuração padrão do Stop ETR. Uma configuração diferente que você pode fazer é a seguinte, clica 2 vezes aqui, olha, no Stop ETR e muda o desvio para 5, mantendo aqui o período 20 mesmo, tipo aritmético. E olha só, digamos que você identificou uma tendência de baixa dentro da sua estratégia, você viu que a tendência era de baixa. Então beleza, olha só, os excelentes pontos de entradas que esse indicador gera, olha só, pontos de entradas nesse caso de venda, o Stop ETR vermelho, certo? Então aqui você tem vários bons pontos de resistência onde você poderia estar executando as suas operações de vendas dentro da sua estratégia. Então digamos, cara, que você esteja criando a sua estratégia, enfim, você tem aqui o seu ponto de entrada, que no caso é o Stop ETR nessa configuração, e aí você também está utilizando o difusor de fluxo, porque você assistiu o meu vídeo, achou interessante o difusor de fluxo nessas configurações. Nesse caso, o difusor de fluxo, que é um indicador de apoio, né, um indicador de confirmação, olha só, ele está demonstrando tendência de baixa a partir desse momento, porque as 3 médias estão cruzadas para baixo. Olha só, um bom ponto de entrada aqui. Não estou dizendo que isso daqui já é uma estratégia completa, mas isso pode fazer parte da sua estratégia. Faz sentido, certo? Difusor de fluxo demonstrando tendência de baixa e o Stop ETR, olha só, fazendo resistência para você aqui no gráfico de 4 ranks no mini dólar. Então, se o Stop ETR vermelho serve como resistência, o Stop ETR verde vai servir como suporte, como ponto de entrada de compra. Então, percebe que aqui nós temos, olha, uns bons pontos de entradas de compra, né? Utilizando o Stop ETR verde como suporte. Percebe que nesse caso aqui o difusor de fluxo também estaria acompanhando, né? Estamos agora no Bitcoin futuro, cara, no tempo gráfico de 1 minuto, né? E você pode utilizar uma outra configuração também, que é desvio D10 com período 20, tipo aritmética mesmo. E esse tipo de configuração, cara, fica difícil do preço atingir o Stop ETR. Porém, quando o preço toca essa região, acaba sendo uma região muito forte, tanto de resistência como também de suporte. Então, quando o Stop ETR estiver vermelho e tocar essa região, você sabe que ali muito provavelmente você tem uma região forte de resistência. Você pode estar fazendo uma operação aqui dentro da sua estratégia, né? Percebe aqui, olha, o preço veio, tocou a região de resistência, voltou a cair. Depois tocou a região de suporte, voltou a subir. Isso, cara, porque é uma configuração mais pesada, né, do Stop ETR. Esse tipo de configuração, cara, para aquelas pessoas que têm mais paciência de ficar esperando o preço chegar, né, para quem gosta desse tipo de estratégias, né. Mas, cara, tanto a resistência como também o suporte que o Stop ETR faz nessa configuração tende a ser muito forte. Basta você colocar no gráfico essa configuração e observar. Você vai tirar as suas próprias conclusões. E aí, cara, se você gostar, você pode criar uma estratégia com base nisso. Estamos agora no mini índice novamente, no tempo gráfico de 1 minuto. É o seguinte, se você não é um cara tão paciente, né, para ficar esperando o preço tocar um Stop ETR tão longo assim, você pode modificar. Você pode colocar desvio de 0,50. Nessa configuração, o Stop ETR fica bem mais colado no preço. Isso gera, cara, várias oportunidades de você estar fazendo operações curtas. Então continua a mesma coisa. O Stop ETR vermelho é resistência. Então você vai estar procurando vender no Stop ETR vermelho e o Stop ETR verde se torna o suporte. Você vai estar procurando comprar no Stop ETR verde. Então esse pode ser um bom ponto de entrada dentro da sua estratégia. Então digamos que você utilize também, né, o difusor de fluxo. Olha só, inicialmente o difusor de fluxo não estava demonstrando tendência, na realidade estava demonstrando lateralização durante todo esse período aqui, olha. Teríamos então uma lateralização até o momento em que o difusor de fluxo volta a demonstrar tendência de alta. Então, no caso dessa estratégia fictícia, né, que nós estamos pensando aqui, a partir do momento em que o difusor de fluxo está demonstrando tendência de alta, você iria ignorar os stops ETRs vermelhos, iria focar somente nos stops ETRs verdes. Então, você teria pontos de entradas, olha só, nos stops ETRs verdes. É claro, cara, que se você utilizar somente o difusor de fluxo e o Stop ETR, nessa configuração aqui, a sua estratégia vai ficar muito pobre, tá? Essa é a realidade. Não vai funcionar
funcionar muito bem. Você vai acabar levando stops e situações como essas aqui, olha. O difusor de fluxo está cruzado para cima. Só que mesmo assim, olha, o preço está vazando o stop ATR verde, vazando o stop ATR verde. Usar apenas esses dois indicadores dentro de uma estratégia não é suficiente. Seria necessário mais alguns complementos. Mas eu acho que vocês pegaram a ideia, certo? Se você gosta de fazer operações mais curtas, ter um ponto de entrada bem perto do preço, o stop ATR nessa configuração aqui pode ser excelente. Olha só, difusor de fluxo cruzado para baixo. No caso dessa nossa hipotética estratégia, você iria ignorar os stops ATRs verdes, beleza? E iria focar somente nas vendas nos stops ATRs vermelhos, olha, tá? Utilizaria os stops ATRs vermelhos como resistência. Ok, cara, para você estar fazendo operações curtas, tá? Então esse é mais um componente, mais um indicador que você pode estar utilizando dentro da sua própria estratégia. Veja se faz sentido para você, testa bastante, volta aqui no gráfico, dá uma olhada se faz sentido dentro do seu operacional. Vamos agora ao próximo indicador. Terceiro indicador, canal de Doncha. Cara, o canal de Doncha foi criado por Richard Donchian, que é considerado um dos pais das estratégias mais modernas seguidoras de tendências. E ele foi um dos primeiros traders a desenvolver estratégias baseadas em regras objetivas. Ou seja, cara, o estilo de estratégia que eu gosto. Estratégias com base em evidências, entendeu? E a ideia desse indicador é extremamente simples. O canal de Donchian mostra a maior máxima de um determinado período e a menor mínima desse mesmo período. Ou seja, ele mostra o range do mercado. Quando o preço rompe a parte de cima do canal, significa que o mercado acabou de fazer uma nova máxima do período. E quando rompe a parte de baixo, significa uma nova mínima do período. Por isso, esse indicador ficou muito famoso em estratégias de rompimento de tendência. E, cara, com esse indicador aqui, eu não faço muita firula não, tá? Então é o seguinte, eu clico 2 vezes nele, retiro a média central, venho em propriedades e eu posso utilizar os períodos de 72, ou então eu posso utilizar 144 períodos, ou 610 períodos, ou então até eu posso utilizar 1292 períodos, tá? Vamos começar aqui por 72 períodos. Eu gosto de colocar também o deslocamento D1, clique em OK e pronto. Aqui está o canal de Donchian na configuração de 72 períodos. E eu utilizo esse indicador basicamente da mesma forma clássica, entendeu? Então, por exemplo, se o preço começar a agredir, olha, a parte inferior do canal, olha, agredindo a parte inferior, agredindo, eu vou acreditar então que o preço está tendo força na tendência de baixa. E isso se o preço estiver agredindo a parte inferior do canal de Donchian. Agora, a partir do momento em que a história muda, ou seja, a tendência reverte, porque o preço toca a parte superior do canal, como tocou aqui e aqui também, olha, várias vezes o preço tocando a parte superior do canal, é claro, né? Isso somado a um difusor de fluxo, olha só, preço tocando a parte inferior do canal de Donchian, demonstrando que a tendência tem força, difusor de fluxo acompanhando isso, e depois o preço revertendo a tendência para alta, difusor de fluxo dando apoio a essa reversão de tendência para alta, olha só, as operações de compra ficam mais propícias a darem certo, ainda mais se nesse momento então entrar um stop ATR, né? Numa configuração aqui talvez de 3, né, desvio D3, por exemplo, eu acho que já se torna um possível setup ainda mais interessante. Então vejam só, o preço nesse caso aqui desse exemplo está agredindo a parte inferior do canal de Donchian. Difusor de fluxo, olha só, alinhado para baixo. Preço retraindo, olha só, no stop ATR vermelho. Poxa, cara, isso pode fazer sentido dentro de uma boa estratégia, né? Eu poderia estar vendendo ali talvez, né, nessas regiões de resistência. Da mesma forma que quando a tendência vira de alta, poxa, o preço ali, olha, agredindo a parte superior do canal de Donchian, difusor de fluxo alinhado para cima e o preço retraindo no stop ATR verde, poxa, talvez dentro de uma estratégia isso daqui funcione, certo? Olha só, uma boa compra aqui. Então vale a pena, cara, você testar tudo isso dentro da sua estratégia, faça backtests, veja se faz sentido isso dentro da sua estratégia. Mas retomando aqui o foco, né, para o canal de Donchian, olha só, eu falei para você que tem outras configurações, né, do stop ATR. Nós temos aqui também, olha, a configuração de 144 períodos. Então essa aqui seria a configuração de 144 períodos. Temos também a configuração de 610 períodos, olha, já é uma configuração mais pesada, né? Olha só. E temos também a configuração de 1292 períodos. Agora, o que muda nessas configurações todas, né? O que muda, na maioria das vezes, cara, é a reversão de tendência. Porque aqui, olha, todos os canais de Donchian estariam demonstrando tendência de baixa. Só que, para reverter a tendência numa configuração tão pesada, o preço precisaria subir isso tudo aqui, olha, para tocar a parte superior do canal de Donchian, para aí sim demonstrar tendência de alta. Isso utilizando uma configuração pesada, como 1292 períodos. Então,
Então, se você decidir utilizar o canal de Doncha dentro da sua estratégia, vai mudando as configurações aqui, olha, vai vendo qual configuração vai fazer mais sentido dentro da sua estratégia, tá? Eu gosto bastante das configurações de 144 períodos e de 72 períodos, para estar utilizando principalmente no mini índice, tá? E também no mini dólar. No mini dólar, eu gosto mais do canal de Doncha no tempo gráfico de 2 minutos, porque eu percebo que as minhas estratégias funcionam melhor no tempo gráfico de 2 minutos com o canal de Doncha. Então é aquela mesma história. O preço está tocando a parte superior do canal de Doncha, olha só, eu vou acreditar em uma tendência de alta. Ainda mais se eu tiver um difusor de fluxo, olha, junto comigo, entendeu? E aí pode entrar, quem sabe, né, um stop ETR, olha só, na configuração padrão, dentro de uma possível estratégia, né? E aí, cara, aquela mesma história, se o preço começa a tocar a parte inferior do canal de Doncha, eu vou estar acreditando em uma forte tendência de baixa aqui no tempo gráfico de 2 minutos no mini dólar. Então, cara, testa bastante essas configurações, veja se faz sentido dentro da sua estratégia, dentro do ativo que você opera. Se não fizer sentido esse indicador no seu operacional, é óbvio, não utiliza ele. Dê preferência para outros indicadores. Vamos agora ao último indicador. Quarto indicador. Pulsar. Cara, esse indicador e coloração Pulsar foi criado por mim. E com esse indicador e coloração eu consigo enxergar o price action de forma objetiva, eu consigo observar ali os topos e fundos da tendência terciária, secundária e primária, consigo observar as pernas de tendência e pullbacks, tudo de maneira completamente objetiva. Dá uma olhada só nisso. Então eu vou vir aqui no gráfico e vou mudar, olha, para o meu layout, onde eu tenho um indicador e coloração Pulsar. Então esse, cara, é o indicador e coloração Pulsar. TSAR marca para mim as regiões de topo e FSAR marca para mim as regiões de fundos. Quando as velas estiverem na cor vermelha, eu sei que estamos em tendência de baixa. Quando as velas estiverem verdes, eu sei que a tendência é de alta. Tudo isso faz parte do indicador Pulsar. Mas tem uma coisa aqui, cara, muito interessante. Se eu clicar 2 vezes aqui, olha, em Pulsar, você vai ver tendência 1. Tendência 1 significa que o indicador Pulsar está marcando para a gente os topos e fundos da tendência primária. Então, se eu modificar aqui, olha, para 2, o indicador vai passar a demonstrar para mim, olha, os topos e fundos da tendência secundária, porque agora eu coloquei o número 2. E se eu vier aqui na coloração, olha, eu clico o botão direito do mouse de qualquer vela, eu vier em propriedades de Pulsar, você vai ver que vai estar tendência 1. A coloração, então, se demonstrando a tendência primária para mim. Agora, se eu modificar aqui, olha, para 2 e clicar em OK, agora a coloração vai estar marcando a tendência secundária para mim. Se eu clicar 2 vezes no indicador Pulsar e mudar para 3, agora eu vou ter, olha, os topos e fundos da tendência terciária. E se eu modificar aqui a coloração também, olha, propriedades de Pulsar e mudar para a tendência 3, agora a coloração vai mostrar para mim a tendência terciária do mercado. Tudo isso dentro de um único indicador, né, e coloração, e tudo isso de forma completamente objetiva. Voltando aqui, olha, para a tendência primária, então coloração, tendência primária, indicador, tendência primária também, olha. E se você observar esse exemplo aqui, é o seguinte, o que aconteceu aqui? Se as velas estão vermelhas, a tendência é de baixa, ponto final. Porém, existem 2 tonalidades de vermelho. Aqui nós temos, olha, um vermelho mais claro e aqui nós temos um vermelho mais escuro, como vocês podem ver. Quando as velas estiverem com um vermelho mais claro, significa que eu estou em uma perna de tendência de baixa. Então aqui eu tenho uma perna de tendência de baixa. E poxa, essa é uma perna de tendência de baixa de tendência primária. Então quando você sabe que você está dentro de uma perna de tendência de baixa da tendência primária, que é a tendência mais forte do mercado, cara, dentro da sua estratégia, você tem grandes chances de ter muito sucesso nas operações de venda, porque é uma perna de tendência, da tendência primária. Agora, quando as velas ficam escuras dessa forma aqui, significa que nós estamos dentro de um pullback, ou seja, o preço está fazendo uma correção, um recuo. Então, nesse momento, dentro da sua estratégia, você pode falar, poxa, eu vou ficar de fora, porque o preço ele pode retrair bastante ou não, enfim. Depois que as velas ficam na cor vermelho claro de novo, olha, você pode voltar a buscar por vendas, se você sabe que já está dentro de uma nova perna de tendência de baixa, da tendência primária, entendeu? Então, cara, usando aqui o indicador Pulsar para estar marcando, olha só, os topos e os fundos, olha, TSR aqui em cima significa que nós temos um topo, FSR aqui embaixo significa que nós temos um fundo de tendência primária. Topo aqui em cima, fundo aqui embaixo, topo aqui em cima, fundo aqui embaixo. Olha, topos e fundos descendentes da tendência primária. Você já sabe que quando as velas estiverem na cor vermelha claro, você está dentro de uma perna de tendência primária. Vermelho escuro, você está dentro de um pullback. Poxa, talvez dentro da sua estratégia seja interessante você utilizar um stop ETR com 3 períodos aqui, né? Então, por exemplo, enquanto as velas estiverem vermelho claro, você também já sabe que está tendo topos e fundos descendentes. Talvez seja interessante você estar buscando por vendas nessa região, olha, dentro da sua estratégia. Eu não sei o que você opera, né? Não sei como funciona a sua estratégia, mas isso daqui poderia ser interessante dentro da sua estratégia. Iniciou um pullback, aí você ficaria de fora nessa nossa estratégia hipotética, né?
voltou a fazer perna de tendência de baixa, né? As velas voltaram a ficar vermelho claro, poderia estar vendendo o stop ATR vermelho novamente, entendeu? Isso é claro, repito, eu não sei como funciona a sua estratégia, é apenas uma ideia. Isso seria, né, com a tendência primária, mas a gente não precisa utilizar a tendência primária. Eu mesmo gosto bastante da tendência secundária. Na maioria das minhas estratégias eu utilizo a tendência secundária. Então deixo aqui o número 2, então os topos e fundos agora são da tendência secundária e mudo aqui, olha, a coloração também para a tendência secundária. Eu gosto da tendência secundária porque ela não é tão fraca como a tendência terciária e também me dá mais sinais do que a tendência primária. Então, por exemplo, cara, eu posso estar marcando os topos e fundos, olha, através da tendência secundária e eu estou vendo, olha só, a tendência de baixa, topos e fundos descendentes, olha só, a tendência reverte para a tendência de alta, olha, topos e fundos ascendentes. Tá? Isso aqui foi no dia 3 de março, no mini índice, tínhamos topos e fundos descendentes, marcados através do indicador Pulsar, tendência de baixa. Tivemos aqui uma reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, olha, passamos a ter topos e fundos ascendentes pelo indicador Pulsar. Você poderia observar isso pura e simplesmente através da cor das velas, né? Olha só, daqui até aqui as velas ficaram na cor vermelha, olha, e a partir desse momento aqui as velas passaram a ficar verdes, então a tendência reverteu a partir desse ponto aqui, olha, e aí a tendência passou a ser de alta. Aquela mesma história, velas na cor vermelho claro, perna de tendência, de baixo no caso. Velas vermelho escuro, pullback. Velas vermelho claro de novo, perna de tendência de baixo. E aí quando a tendência reverteu para a tendência de alta, é o seguinte, velas verde claro, perna de tendência de alta. As velas ficaram verde escuro, como é o caso aqui, pullback. Verde claro novamente, perna de tendência de alta, pullback. Perna de tendência de alta, pullback, assim por diante, entendeu, cara? Aqui tivemos uma grande perna de tendência de alta, né? Olha só velas verde claro. Chegou aqui em cima, nós tivemos uma reversão de tendência, olha só. Topos e fundos ocorreram dessa forma aqui, olha. Aqui em cima, a tendência reverteu para a tendência de baixo, olha. E repito, você pode observar isso apenas através da coloração. Durante todo esse período aqui, as velas ficaram verdes. Chegou nesse ponto aqui em cima, olha. As velas ficaram vermelhas. A partir daqui, voltamos a ter tendência de baixa. Velas vermelhas, perna de tendência de baixa. Perna de tendência de baixa até aqui embaixo. Velas ficaram vermelho escuro, pullback. Vermelho claro, perna de tendência de baixa, pullback, perna de tendência de baixa novamente, entendeu? Então, cara, o indicador e coloração Pulsar deixa pra gente o price action objetivo. A gente consegue entender o que o preço está fazendo de forma objetiva. E aí, se a gente combinar com um difusor de fluxo, junto com um stop ATR, olha só, poxa, velas vermelhas aqui, da tendência secundária, difusor de fluxo demonstrando tendência de baixa também. Preço retraindo aqui na região do stop ATR, né, de 3 períodos que eu estou utilizando aqui, olha, pode ser interessante, uma boa operação de venda. Ah, a tendência reverteu aqui, olha, pelo indicador e coloração Pulsar, difusor de fluxo acompanhou. O preço está retraindo aqui, olha, no stop ATR, pode ser interessante comprar. Aqui nós não compraríamos, por quê? Por mais que o difusor de fluxo estivesse demonstrando tendência de alta pra gente, a coloração Pulsar já estava demonstrando velas vermelhas, então aqui a gente não compraria. Então, cara, como esse indicador e coloração Pulsar torna o price action objetivo, pode ser excelente dentro da sua própria estratégia. E esse indicador faz parte dos meus treinamentos, método Pulsar 3.0 completo ou método Pulsar 3.0 estratégias manuais. Lá dentro, os alunos recebem o indicador e coloração Pulsar, que são a base das estratégias que eu utilizo no meu operacional, no mini índice e no mini dólar. O Pulsar 3.0 completo é onde nós temos não só as estratégias, como também os robôs. Agora, o Pulsar 3.0 estratégias manuais é onde, é claro, nós temos apenas as estratégias manuais, mas lá você recebe o indicador e coloração Pulsar também. Mas se agora não for o momento para você participar do método Pulsar 3.0, fica tranquilo, nos dias 29, 30 e 31 de março vai acontecer aqui no canal a semana do zero à mesa proprietária. Esse é um evento gratuito onde eu vou mostrar na prática um desafio que eu fiz começando no day trade em mesa proprietária com apenas R$274, cara. E com esse valor eu fiz a prova iniciante da mesa proprietária Axia, onde a meta era de R$800, eu consegui passar de primeira usando uma estratégia simples e objetiva, que é a estratégia Pulsar 400. Depois eu automatizei essa estratégia, criei o robô dessa estratégia, né? E deixei esse robô operando até gerar dinheiro suficiente para pagar a prova avançada da mesa proprietária, onde a meta era de R$4.000. E eu passei também nessa prova utilizando o meu robô e estratégias utilizando a coloração
e indicador Pulsar. E durante a semana do zero mesa proprietária eu vou mostrar tudo isso para você. E logo na primeira aula você já vai ver o planejamento completo que eu fiz para começar com R$274 no Day Trade, as operações que eu fiz na íntegra durante as provas da Axia que eu fiz. Vou te mostrar como utiliza o indicador e coloração Pulsar. E é claro, você vai poder baixar e testar esse indicador gratuitamente por um certo período. Também você vai poder baixar o robô para que você possa operar de forma automatizada também por um certo período. Ele vai estar gratuito para você. Ou seja, mesmo que você ainda não seja aluno do treinamento, você vai poder experimentar o indicador e coloração Pulsar na prática, beleza? Então, se você quiser participar, o link para garantir a sua vaga está na descrição do vídeo. Bem, cara, agora é com você. Estuda com calma cada um desses indicadores, testa em diferentes configurações e principalmente tenta encaixar eles nas suas estratégias. Eu tenho certeza que eles podem melhorar e muito os seus resultados no Day Trade. E, cara, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se você acha, que esse conteúdo vale, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara. E até o próximo vídeo. Cara, para provar que é possível começar no Day Trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária Axia. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400. E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por um mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova, usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$274 no Day Trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia. Como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar o indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas.